Entrevista. Oferecimento. Sesc. Câmeras abertas, microfones já liberados, o gravador também já funcionando pra gente registrar todo o bate-papo de hoje com a nossa amiga e vereadora Graziela Hoffmann. A Grazi trazendo hoje pautas bem importantes e uma boa notícia, né, Grazi? A aprovação do Conselho do Fundo Municipal para Causa Animal. Que legal. Toda a comunidade que gosta e cuida dos bichinhos está feliz com essa notícia. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Cabelo. Bom dia, Léo. Bom dia a toda a comunidade que nos escuta. Um dia começou chuvoso, né? Friozinho novamente. Canela sendo canela, né, Canela sendo canela. Mas é isso, gente. Foi aprovado esse anteprojeto que eu apresentei. Tô extremamente realizada. Infelizmente, as coisas não são no tempo que a gente deseja, né? Eu apresentei esse projeto. Eu fiz a redação desse projeto em fevereiro. Apresentei ele em março. E agora ele foi aprovado. Então, para eu que sou nova na política, assim, é uma dinâmica toda diferente, né? Eu venho da iniciativa privada, onde as coisas andam rápido. E tô ainda me adaptando a esse novo ritmo, né? Da vida pública. Mas entendo que ele também é importante, até para que sejam preservados todos os direitos de todas as pessoas, de participação, a segurança jurídica do projeto. E tô, acima de tudo, muito feliz que a gente conseguiu finalizar ele. Grazi, parabéns, né? Porque uma das tuas principais bandeiras era a causa animal, né? A gente via na tua campanha, né? A tua dedicação em falar sobre isso. Tu vens num partido também que defende muito a causa animal. Eu queria que tu me falasse, né? Pra quem tá nos ouvindo, o que impacta isso pra nossa sociedade? Tanto o fundo, né? Quanto o conselho. O que impacta isso no dia a dia? Beleza, é importante. Mas por que é importante? Cabelo, eu entendo que seja importante a gente ter o conselho da causa animal, justamente para a gente ter um órgão colegiado que seja permanente para tratar desse assunto. Porque o que acontece? Hoje, nós temos um governo, o prefeito Gilberto, o vice-prefeito Tolão, que são comprometidos com a causa, sabe? Eles têm esse compromisso. Só que a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que mais para frente entre um novo governo que essa não seja uma bandeira principal. Então é importante que a gente crie esses instrumentos que sejam fixos, que independente de quem estiver ali, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura, vai acontecer a discussão, vai acontecer o debate, vão acontecer políticas públicas porque existe o Conselho. E em relação ao fundo, a gente sabe que a gente não faz nada sem recurso, né? Não tem como fazer castração sem recurso, não tem como fazer lei sem recurso, não tem como fazer nada sem recurso, assim, principalmente para essa causa, que é uma causa que gera bastante despesa, porque a gente lida principalmente com animais que são vítimas de maus tratos, que precisam de atendimento veterinário. Então, a importância do fundo é justamente essa. Hoje, o recurso que seria da causa animal, ele é vinculado ao Fundo do Meio Ambiente. Então ele acaba se misturando ali e não fica bem claro o que é para meio ambiente como um todo e o que é de fato para fauna. Então é importante que a gente tenha essa separação até para poder decidir com mais clareza, né, para onde que vai ser aplicado. Bem bom, né, cara? Interessante a gente entender, né, Cabelo? Porque muitas vezes o leigo pode pensar, mais um conselho que foi criado para reunir o pessoal lá e às vezes não tem uma... Na prática, né? Uma popular pré-conceito, eu não falo preconceito. Sim, tu sabe que as pessoas me falaram muito isso, mais um conselho em Canela. Mas, gente, esse é um conselho que mexe muito com a paixão da pessoa pelos animais, sabe? Tem inúmeras pessoas que já entraram em contato comigo porque elas estão animadas e querem participar desse conselho, porque elas entendem que é um conselho muito importante e é urgente. A gente sabe que o trabalho em relação à causa animal aqui no município, ele foi feito durante muitos anos praticamente apenas por voluntários. Pessoas abnegadas, né? E essas pessoas, elas estão extremamente sobrecarregadas e sobrecarregadas financeiramente, porque elas acabam colocando recursos próprios, e emocionalmente, porque elas lidam com situações trágicas, situações horríveis, situações que ninguém quer colocar os olhos, né? Então essas pessoas estão muito empolgadas que tenha esse órgão agora, que seja um órgão sério, que seja vinculado ao Poder Executivo, onde elas vão poder atuar de forma mais institucionalizada. Graças até sobre isso, né? A gente tem algumas ONGs aqui que fazem um trabalho belíssimo. Como que elas vão poder contribuir com esse fundo, com o conselho também? Elas já estão sendo convidadas para participar? Então, o conselho, ele foi
segunda-feira ele foi estabelecido de fato. Então agora a Secretaria de Meio Ambiente ela tem 5 dias para estabelecer os participantes. Ele vai ser formado por 10 pessoas, 10 titulares e 10 suplentes. 5 do poder público e 5 da sociedade civil. Então, as ONGs elas podem participar através dessa representatividade da sociedade civil. Claro que não vão poder participar como titulares todos, né? Porque tem um número limitado, como qualquer conselho. Mas se tem um rodízio, de 2 em 2 anos são alteradas os participantes. E uma preocupação que eu tive quando eu escrevi o projeto de lei foi que haja uma rotatividade, que não sejam sempre os mesmos. Então a pessoa não consegue ser reconduzida. Se ela já participou, ela tem que esperar alguns anos para poder participar de novo, justamente para ser mais democrático, né? Eu acho isso muito interessante, né? Não, a gente não faz crítica porque muitas vezes as pessoas não sabem que também tem seus problemas, suas nuances, tu participar de um conselho desse. Não é só... Tem pelo contrário, não tem flores, né? Tu tá ali pra resolver problemas. Trabalho. É trabalho. Mas muitas vezes a gente sente falta dessa rotatividade em alguns conselhos, em alguns espaços que deveriam ter outras pessoas que poderiam contribuir também, né? Tu sabe, Cabelo, que eu já aprovei ali no início do ano uma outra lei que é autoria minha, que é da publicidade dos conselhos, né? Porque muitas pessoas, assim, de diversos setores da sociedade civil entravam em contato comigo e perguntavam: tu sabe quando que tem a reunião de tal conselho? Tu sabe quando que tem a eleição de tal conselho? E eu ia atrás das informações e eu tinha uma dificuldade extrema, assim, para conseguir achar essas informações em algum lugar. Daí por isso que eu escrevi aquela lei ali dos conselhos e através dela, hoje tu entra no site da prefeitura, tu consegue olhar ali todos os conselhos que estão estabelecidos, quem faz parte, que dia é a reunião, onde é a reunião, inclusive as atas, relatórios, qualquer tipo de material que aquele conselho produza, hoje por lei precisa ser publicado e tá publicado e tá funcionando. Tô super feliz também em relação a isso. Que bom, né? Porque realmente uma dúvida que a sociedade tem, né? Tá, beleza, tem o Conselho de Saúde, tem o Conselho do Plano Diretor, tem isso, tem aquilo. Mas, fundamentalmente, o que está sendo feito? E não é uma crítica às pessoas, mas a gente precisa realmente publicizar isso, né? Sim, de forma alguma é uma crítica. Até quando eu apresentei o projeto, algumas pessoas vieram me procurar: mas tu fez isso por causa desse conselho, por causa daquele conselho? De forma alguma, sabe? Foi um conjunto de demandas de diversos conselhos, de pessoas buscando informações que chegaram até mim. E a gente entende que também não eram publicizados porque não tinha nenhum incentivo para que houvesse esse processo de transparência, né? Não era uma vontade das pessoas também. É porque não tinha a operação, né? Não tinha o processo. E agora tem. Perfeito. Eu acho que a última dessa parte, né? Depois eu quero pegar falar um pouquinho de política partidária, né? A Grazi está aqui, né? Representante do PDT, mas antes, o sonhado castramóvel, né, Grazi? Isso é uma demanda de tempos. O PDT, eu me lembro do ex-vereador, né, Jerônimo, que sempre brigou por isso também, né? É bom citar ele. Acho que é importante a gente dar nome para as pessoas, né? Porque elas não estão mais no poder público ou na Câmara, que elas não devem ser citadas. Isso era uma demanda dele também e tu também brigou muito por isso. Tá perto? Tá perto. Inclusive, eu fico muito feliz em dar continuidade desse trabalho que foi iniciado realmente pelo Jerônimo ali na Câmara. E, inclusive, falei pra ele que ele teria que participar ali do Comuca. Eu acho que ele poderia contribuir demais, assim, sabe, pra esse conselho. Comuca, o nome do conselho. É Comuca, sim. Conselho Municipal da Causa Animal. E o fundo ficou... Fumuca. Não, e foi muito engraçado que quando eu comecei a redação, eu botei Comuca e Fumuca e tava brincando que era Comuca e Fumuca. Mas o negócio foi evoluindo e ficou assim mesmo. Mas ficou legal, né? Todo mundo vai saber de qual conselho se trata. Não vai ser esquecido, né? Mas fico feliz, assim, em conseguir dar continuidade a isso. A emenda do deputado Pompeu de Matos, a previsão é que ela chegue daqui a 1 mês, mais ou menos. Eu entrei em contato com o meio ambiente, eles falaram que eles já estão com o processo de licitação, assim, meio que pronto para a hora que chegar eles poderem aplicar de fato. Uma discussão que a gente teve até foi que se seria bom pegar um castramóvel ele inteiro, assim, como um carro, tipo uma van, assim, uma ambulanciazinha, ou se seria melhor pegar um reboque, que daí as caminhonetes levam até algum lugar e deixam lá parado. Então a gente está conversando sobre isso ainda. Eu acho que a melhor alternativa vai ser o reboque, que ele exige menos manutenção,
mas está sendo bem encaminhado. Ainda dentro daquele discurso que eu falei para vocês, né? É outro ritmo, né? São outros processos. Não é para amanhã, não é para amanhã. Só que a gente tem que ficar feliz com essas conquistas, porque não tem como ser diferente, né? O poder público é assim, não é o poder público de Canela nem do Estado. A gente sabe que é todo o sistema, né? Não, bem legal. Boas notícias mesmo. Verdade, eu fico muito feliz porque a gente sabe que isso impacta diretamente em saúde pública, não é apenas uma questão de causa animal, né? Sim. Castramóvel impacta em saúde pública. Sim, inclusive a gente tá tendo problema de esporotricose em todo o estado, né? Que é uma doença que os animais têm e acaba atingindo os humanos, então realmente é uma questão de saúde pública. E eu gosto sempre de lembrar que o castramóvel, ele não vem para substituir a castração que já é feita nas clínicas. Muito pelo contrário, a castração que é feita nas clínicas de forma gratuita, porque a prefeitura subsidia, elas devem continuar acontecendo, porque elas são extremamente importantes e elas atendem todo esse público que tem condição de levar o animalzinho até a clínica. O castramóvel, ele vem com uma política para atingir os locais onde a gente não consegue chegar com essa política de castração em consultório. E ele vai também ser um consultório móvel. Ele não vai servir apenas para castração, mas também para outros serviços veterinários. Grazi, bom, a gente tem tempo, né, Léo? Reta final correndo, já, vamos lá. Mas vamos lá para uma pergunta partidária, né? A gente, foi notícia no último mês, né? A saída do secretário José Velhinho Pinto, né? Do PDT de Obras, quem assumiu foi o César Prux, que é um nome que está despontando aí. Um nome muito bem falado. Como que tu analisa isso em relação ao partido em si, né? O José Velhinho Pinto é o principal expoente do PDT, né? Um dos maiores nomes da história da política de Canela. Como que tu analisa essa saída dele e se tu conversou com ele, chegou a conversar também, como que tu faz essa análise toda? Então, Cabelo, conversamos bastante, né? Não poderia ter sido diferente. Eu fico... Claro que a gente fica triste com a saída do Zé, ele é uma pessoa muito importante. Para mim, particularmente, assim, é uma pessoa que eu uso muito pra consultar, pra entender melhor. Ele tem um conhecimento sobre essa cidade, gente, que é absurdo, sabe? Tu vai conversar com o Zé, ele sabe qual é o cano que passa embaixo do teu terreno e como eles se conectam à rua. Então, assim, ele era, sem dúvida, a pessoa perfeita pra estar à frente da secretaria. Mas a gente entende que hoje a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, ela lida muito mais com os serviços urbanos e com a questão da agricultura, né? E a grande paixão do Zé realmente é a questão de obras, é o planejamento, que foi uma bandeira que ele sempre defendeu, né? Que é uma bandeira que eu também acredito, né? Então, eu entendo os motivos da saída dele, a gente continua apoiando ele e eu acredito que a contribuição dele em relação ao partido vai ser muito maior agora, porque agora ele está com mais tempo também para se dedicar a essas questões, para apoiar tanto eu quanto o Rodrigo, como todos os outros pedetistas que estão no governo, né? Então, ele segue atuante. E em relação ao César, eu acho que é uma nomeação mais do que merecida, né? O César está há pouquíssimo tempo no serviço público, começou junto comigo, começou todo nessa nova leva, né? E a gente vê todo o esforço dele, toda a dedicação, ele está muito empenhado e eu acredito que está se tornando também uma grande liderança na nossa cidade. Gosto muito e confio muito no trabalho dele. Perfeito. Bacana demais. Grazi, já podemos marcar a próxima vinda, né? Daqui a pouco ela volta. Pode, já tá vindo coisa nova, já tô trabalhando na lei de maus tratos. A nossa lei de maus tratos, ela é muito incompleta, assim, ela é difícil de aplicar as multas, e a gente precisa aplicar multa para poder fazer render esse fundo também, né? Então, exatamente. É importante que a gente saiba... Tem que doer no bolso desse tipo de gente mesmo. Tem que penalizar quem maltrata animal, sabe? Tem que ser no bolso, que nem tu falaste, Cabelinho. Tenho também o meu projeto da empresa amiga da escola, que acredito que teremos ótimas notícias até o final do ano. Tenho a comissão da Corsã, que hoje a gente tem inclusive uma reunião com o promotor, ela tá se encaminhando bem. Eu acho que vocês vão ter que fazer uma DRGE em breve. E provavelmente, né? Tá difícil também o serviço da RGE, mas estou bem feliz que a gente está concluindo esse trabalho da Corsã. O relatório tá assim, ó, finíssimo, tá muito bom, tô bem orgulhosa desse trabalho. O Rodrigo fez um excelente trabalho na relatoria e vai se encaminhar, mas tem bastante coisa para conversar. Podem me chamar de novo que pauta não falta. Em breve. Bacana. Em seguida a gente já vai estar fechando a próxima data da vinda da Grazi novamente aqui no GJR. Por hoje era isso. Obrigado, Grazi. Parabéns pelo trabalho, né? Sempre puxando à frente de causas importantíssimas. Dá um orgulho de ver a nossa amiga, jovem liderança política do Canela, se destacando aí com grandes projetos. Obrigado, Grazi. Um abraço e até a próxima.
Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que tá nos ouvindo. Obrigada a todo mundo que apoia essas causas que eu defendo. E um bom restinho de semana aí pra todos os nossos canelenses. Valeu. A gente vai para o intervalo, na sequência, o último bloco, com mais um bloco de entrevistas aqui no GJR, na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.